Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria chegar até você. Muito obrigado pelo privilégio que você tem me dado de poder compartilhar, cumprir a minha missão aqui e compartilhar com você a palavra todos os dias. Muito obrigado por participar conosco também nas orações. E o nosso propósito é esse, ler um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, Números capítulo 8. Siga conosco. Também orar. Eu não sei qual é o propósito que você tem. Se você quiser compartilhar, tem o meu número aqui. Eu sou um dos administradores do grupo, ou com qualquer administrador. Você pode compartilhar o seu pedido e nós vamos estar colocando diante do Senhor em oração. Claro que não vamos expor aqui, é lógico. Mas oramos aí todos os dias por todas as pessoas desse grupo. Se você tiver um pedido especial, pode fazê-lo. Também nós queremos dizer para você que é preciso mudar. Todos nós temos algo em que precisamos nos aperfeiçoar e mudar, tanto para o nosso próprio bem quanto para o bem das pessoas que nós amamos. Vamos lá para o capítulo 8 de Números, um capítulo muito especial. Esse capítulo, ele começa falando sobre um assunto e parece mudar completamente. E eu quero mostrar para você que os dois assuntos têm uma conexão. Por exemplo, no versículo 1 ao versículo 4, vai falar para nós sobre o minorá. O que é o minorá? Minorá é a palavra hebraica para candelabro. Até hoje é conhecida aí pelos estudiosos do Antigo Testamento como minorá. É o termo hebraico para candelabro. Então, como era feito esse candelabro? Nós falamos muito dele no livro de Êxodo. Você pode procurar aí no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 25. Não estou bem certo não. Você pode procurar aí na playlist, no livro de Êxodo, faz uma pesquisa aí no Google rapidinho para saber onde está, qual capítulo de Êxodo. Procura lá que nós falamos muito sobre como era o candelabro. Mas só para lembrar, ele era de ouro batido, portanto era uma peça inteira, não era uma peça que havia em caixas, era uma peça inteiriça. O ouro era feito uma peça e depois ele era talhado ali para ficar uma peça inteira. Com batidas, ele recebia esse formato. Havia nele 7 lâmpadas, para que iluminassem, e o propósito é que eles iluminassem, portanto, deve que havia algum recurso ali para que a luz do candelabro apontasse para frente. Aí diz, ó, versículo 3, e Arão fez assim, versículo 2 diz, falarão, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos lembrar, o ouro puro, ele representava a glória de Deus aqui nos utensílios do tabernáculo. Representava algo vindo do céu, algo perfeito, representava de fato a divindade. O candelabro era de ouro puro. A tampa do propiciatório era de ouro puro. As tábuas que representavam a nossa natureza, que eram madeiras rústicas, difíceis, que era madeira de acácia, eram revestidas de ouro, que representa aí a glória de Deus, que reveste um pecador, que não tem valor algum, que é uma madeira difícil, é uma madeira pobre, uma madeira cheia de nós, ela reveste e transforma em algo precioso. Portanto, o ouro representa a glória de Deus. E o número 7, que são 7 lâmpadas, representa exatamente Deus. 7 é um número que representa Deus. Portanto, o candelabro, a luz do candelabro, representa a luz de Deus, a luz de Cristo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há uma passagem bíblica maravilhosa, aliás, há várias, né, onde Jesus cura a visão dos cegos. Mas uma me chama a atenção, que é aquela cura daquele cego de nascença, onde os discípulos perguntam, quem pecou, Senhor? Ele ou seu irmão? Para que fosse assim. O Senhor disse que ninguém, mas aquilo era para a glória de Deus. Então o Senhor cura aquele indivíduo. E aquela cura é algo assim surpreendente. Os fariseus começam a fazer pressão naquele jovem, ameaçando expulsar da sinagoga, e começam a perguntar quem é que havia curado, e ele diz, eu não sei, eu só sei que o homem me curou. E aí o Senhor Jesus depois diz para ele, né? Ele disse, olha, eu sou Cristo, eu sou aquele que te curou, mas você já tens me visto. A palavra ali dá uma ideia de que aquele homem já havia visto Jesus sem enxergá-lo. Porque os olhos que Jesus abre não são apenas os olhos físicos. Esses olhos físicos, eles um dia vão parar de enxergar. Com o passar do tempo, né, a gente vai ficar com a visão mais fraca. Precisamos de mais luminosidade, precisamos de acessórios, óculos. Mas os olhos espirituais abertos, uma vez abertos, nós conseguimos enxergar Cristo como Salvador, somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos enxergar em Jesus a luz, que quem crer nele não mais andará em trevas. Pode até perder a visão física, que ainda vai ter encontrado a verdadeira luz que ilumina todo homem, que é Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, o símbolo da luz é algo muito forte, está ligado a Deus. E é interessante a posição, porque pede para que ele seja colocado para iluminar de frente. O que tinha na frente do candeeiro? Vou colocar aqui uma imagem, só para você lembrar que na frente do candeeiro tinha a mesa da proposição, ou também chamada de pães da presença. Eram 12 pães que eram iluminados constantemente pela luz do candelabro de ouro puro. Então, a luz do Deus Santo, Todo-Poderoso, cheio de glória, brilhando sobre os pães que constantemente
iam sendo renovados. Toda semana, 12, 12, 12. Vamos lembrar que 12 é um número que representa na Bíblia claramente a igreja. O Senhor Jesus, ele chamou 12 apóstolos. O nosso Deus estabeleceu como seu povo 12 tribos. Então o número 12 está ligado à questão da igreja. Não só o 12, mas, por exemplo, 12 vezes 12, que dá 144. Lembra do 144 mil no Apocalipse? Que muita gente diz que é esse número limitado de gente que vai ter um privilégio. Não, isso é apenas um número que simboliza todo o povo de Deus. 12 vezes 12 dá 144. E 1000, a gente sabe que culturalmente é um número que significa um valor indeterminado. Isso significa que o Senhor sabe todos os que creem, sabe todos que são seus, todos os que creram na promessa, todos que creem agora em Jesus. Desde o primeiro que creu até o último que creu, ninguém vai se perder, meu querido irmão. Ninguém vai se perder daqueles que pertencem ao Senhor. Portanto, essa luz do candelabro está sobre os pães da presença. Lembra que toda semana ele tinha que ser trocado? Sempre tinha que ter pão ali. Isso representa, irmãos, que sempre haverá, enquanto houver mundo, povo de Deus, igreja de Deus, no sentido completo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita desesperança. Estamos vivendo num momento caótico. Tudo nos assusta. Nós temos visto uma dissolução moral, como eu falo aqui muitas vezes, uma desintegração do ser. O ser humano parece que tem vergonha de ser humano e não tem problema nenhum em ser humano. A humanidade, como Deus criou, é um privilégio, é uma bênção. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente vê seres humanos, à imagem e semelhança do Criador, querendo se tornar criatura, gente querendo virar porco, virar gato, virar cachorro, virar leitão, pelo amor de Deus, né? Papagaio a gente já sabe que muita gente virou há muito tempo, porque o papagaio ele fala sem pensar. E quantas pessoas só falam, mas não dizem nada? Porque só falam, repetem, são manipulados. Vivem como papagaio mesmo, ainda que não abracem essas ideias confusas que hoje em dia a gente vê muitas vezes, especialmente a juventude abraçar. A gente está vivendo um tempo de muita confusão. É tanta confusão que o que é certo parece errado, e o que é errado parece que é necessário, que é essencial e que todo mundo precisa fazer. Eu não vou dizer que o errado parece certo não, porque todo mundo sabe que o errado é errado. Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu preciso entrar nisso porque todo mundo faz, todo mundo é assim, e por aí vai. Nesse tempo de confusão, meu querido irmão, que parece que a igreja perdeu a sua força, um período também que a gente pode dizer de muita perseguição ao cristianismo, de muita tentativa de diminuir quem foi Jesus, e mais, nós estamos vivendo tempos de grandes catástrofes naturais. Quantas catástrofes, quantas coisas assustadoras têm acontecido. Não que não tenha acontecido na história, aconteceu sempre houve guerra, sempre houve terremotos, sempre houve doenças, mas agora com a celeridade da modernidade, a gente fica sabendo de coisa demais e isso nos assusta. É um tremor de terra ali, é uma enchente, olha só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso nos assusta, é pandemia, é doença, é economia lá embaixo, enfim. Queridos irmãos, nesse tempo de aflição, onde parece que o diabo está prevalecendo, que o mal parece estar vencendo o bem, o mal parece estar prevalecendo sobre o bem, eu quero lembrar você que o Senhor não deixou de ter os seus fiéis. Os 12 pães representam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca deixou de estar presente no mundo. E a igreja de Cristo, ela não é composta por aqueles que você vê, não, tá? Você que frequenta alguma igreja, pode ser que você tenha algum irmão aí na sua igreja que faz parte da igreja visível, você vê ele lá. Mas que ele não conhece o Senhor Jesus, portanto, ele não faz parte da igreja invisível. Porque o nome dele não se encontra no livro da vida e do Cordeiro. Está ali cumprindo tabela, está ali por tradição, mas nunca conheceu Jesus. E a gente precisa fazer parte dessa igreja que o Senhor conhece, que está presente em todas as gerações. O pão é trocado toda semana. Sempre. Era estatuto, tinha que ter o pão sempre na presença, assim como o Senhor tem o seu povo. E é através de nós que o Senhor resplandece a sua luz. O Senhor diz que Ele é a luz do mundo. Mas Ele diz também para nós, vós sois a luz do mundo. Lembra que o Senhor Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Mas lembra que o Senhor Jesus, na multiplicação dos pães, disse para os discípulos, deem vocês mesmos a eles do que comer. E que depois de ter distribuído o pão e matado a fome daquela multidão, que era como ovelha, que não tem pastor, que era gente vazia do pão do céu, não só do pão físico, mas do pão do céu também precisavam de um pastor para a alma deles. O Senhor Jesus diz, dá vocês mesmos de comer. Lembram quantos cestos eles recolheram cheios? 12 cestos de pães, 12 pães na presença do Senhor, 12 cestos de pães recolhidos cheios, os cestos saíram cheios, voltaram cheios, mostrando que a igreja do Senhor Jesus sempre tem pão para oferecer. Porque o pão não somos nós. Mas o senhor não está falando que os 12 pães representam a igreja? Sim, o número 12 representa a igreja. Mas os pães, o pão é Jesus. Agora o dever de distribuí-lo às pessoas é nosso. O Senhor Jesus multiplicou os pães, repartiu os pães. Certa vez ele pegou um e partiu e disse, comei dele todos, este é meu corpo que é dado por vós. O Senhor Jesus, Ele é o pão. E o pão está com
aqueles que creem. Porque só quem tem, irmãos, é capaz de compartilhar. Você está conseguindo entender? Como é que eu vou oferecer pão se eu não tenho pão? Eu só posso oferecer o pão da vida se eu de fato conheço Jesus. O meu cesto está cheio. E é o pão que eu reparto que nunca falta, nunca falta, nunca falta. O cesto da igreja está sempre cheio para repartir, repartir. Isso é um milagre. E isso só vem por causa da iluminação de Deus sobre as nossas vidas. E a iluminação de Deus sobre as nossas vidas vem por causa do Espírito Santo. E eu quero terminar rapidinho, só vou fazer uma aplicação, porque o restante do capítulo vai falar de algo que parece estar desconexo, mas não está. Porque vai falar sobre os levitas, sobre a consagração dos levitas. Primeiro o Senhor vai dizer, através ali de Moisés, falar o seguinte: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Purificar de quê? Versículo 7 diz: assim lhe farás para purificar, asperge sobre eles água da expiação. O que era a água da expiação? Se você lembrar, meu querido irmão, a água da expiação era usada para expiar quando as pessoas tinham contato com os mortos. Se você ler em Êxodo 19, versículo 6, você vai ver que o Senhor tinha dito que faria da nação de Israel uma nação de sacerdotes. Que, se você lembrar também, nós já vimos aqui, que o Senhor Deus, ele disse que todo primogênito lhe pertencia, desde aquele momento em que o Senhor salvou o primogênito no meio do Egito. O anjo do Senhor passou e quem não tinha a marca do sangue do cordeiro na porta, naquela casa morreu um primogênito. Mas quem tinha o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, o primogênito não morreu, ele foi resgatado pelo sangue daquele cordeiro. Portanto, o Senhor disse: todo primogênito de toda casa é meu. E o Senhor tinha dito. Então, qual que era a lógica? Que todo primogênito, fosse homem, fosse mulher, todo primogênito seria dado ao Senhor. E se fosse animal, né, todo primogênito dos animais também seria dado ao Senhor. O que acontece, irmãos, é que no dia do casamento, o povo já tinha concordado: nós vamos ser seu povo, o Senhor vai ser nosso Deus. Moisés foi lá para buscar as alianças, as tábuas da aliança. Enquanto ele estava lá, o povo adulterou. O povo fez um bezerro de ouro e passou a adorá-lo. O povo nem deixou para pular os últimos mandamentos, já pulou logo primeiro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais. Tudo isso o povo fez. Moisés voltou, irado, quebrou as tábuas da aliança e disse: aquele que é do Senhor, passe para cá. E naquele dia os levitas, somente os levitas se posicionaram a favor do Senhor. Tudo indica, irmãos, que eles não se contaminaram. Tudo indica. Se isso aconteceu, se arrependeram abruptamente e se posicionaram em favor do Senhor. Mas eu acredito que eles não se contaminaram, permaneceram firmes, acharam aquilo uma loucura. E Moisés diz: agora peguem a sua espada e matem todos aqueles que não querem mais, porque já havia perdido com 3 dias de adoração aquela imagem, já tinha gente disposta a morrer por ela. Como o ser humano é vazio. E naquele dia morreram 3.000 homens pela espada dos levitas. E o Senhor prometeu dar a eles uma bênção. E a bênção que o Senhor promete ali é exatamente essa. O Senhor, já que os levitas se posicionaram a seu favor, ele separou essa nação para a sua exclusiva obra. O Senhor separou os levitas para serem seus. E essa água da expiação representa exatamente isso. Lembra que os levitas foram separados porque mataram seus irmãos. E mataram aqueles que se rebelaram. Morreram 3.000. E eles fizeram isso pelo Senhor, para manter a ordem, para manter o respeito, para manter a santidade. Mas aquilo era pecado. Estava escrito: não matarás. Portanto, a consagração dos levitas acontece aí, a aspersão pela água da expiação. Também eles deveriam raspar todos os pelos do corpo. Se você lembrar, isso era um ato feito quando a pessoa ficava leprosa. Aliás, no momento da cura da lepra, o indivíduo tinha que rapar todo o corpo, todos os pelos da face, do braço, das pernas, da cabeça, todos os pelos. Representava a cura da lepra. Então aqui o Senhor está espiando aquele povo, os levitas. O Senhor está livrando. Eles não eram leprosos, mas era um ato que se fazia na cura da lepra, representando que os levitas estavam curados. E eles ali apresentavam ofertas também, apontando para Cristo, novilho para o holocausto, oferta de manjares. E os levitas colocavam a mão sobre o cordeiro. E eles eram apresentados diante do Senhor como uma oferta movida. Os próprios levitas eram movidos na presença do Senhor. E a partir daquele momento eles estavam então consagrados para servir aí no tabernáculo. Interessante é que a idade a partir de 25 anos serviriam até 50. A partir de 50 não mais precisariam, seriam levitas, mas não precisariam estar ali no serviço. Presta atenção, qual que é a ligação que a gente faz com a primeira parte e a segunda? É porque nós estamos falando de um grupo separado pelo Senhor para servir. Quando nós decidimos servir o Senhor, irmãos, nós podemos contar com a luz de Deus sobre nós. E a luz do Senhor Deus sobre nós, a Bíblia diz que o mundo que andava em trevas viu grande luz. Essa grande luz é Jesus Cristo. Quando Jesus brilha sobre a sua igreja, nós estamos aptos a servi-lo. Quando o Senhor nos ilumina, nós, através do Espírito Santo, nós somos capacitados a crer, nós saímos da morte, irmãos, para a vida. É muito interessante que aqui, essa iluminação, ela vem, a Bíblia diz que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina para vermos Jesus Cristo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz e nos esclarece sobre toda a verdade, na qual devemos crer e viver. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, nós permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós temos aqui os levitas, que mataram 3.000 homens ao fio da espada. E é muito interessante que lá no Novo Testamento, na descida do Espírito Santo, após a pregação de Pedro, tem um acréscimo de quase 3.000 homens que vieram a crer. Então aqui tem 3.000 mortos, porque não creram.
E lá nós vamos ter 3.000 que passam da morte para a vida porque creram através da iluminação que cai sobre a igreja. A iluminação, a luz do Senhor, é o seu Santo Espírito. Jesus é a luz e ele ilumina um homem, dando a esse homem do seu Espírito. Meu querido irmão, que texto precioso, maravilhoso que nós temos. Por quê? Porque eu quero dizer para você, eu e você hoje, nós somos chamados a servir o Senhor. Não é mais uma nação específica, é uma tribo específica como os levitas para servir o Senhor. Tem gente que comete esse erro na igreja e fala assim, eu sou levita. Você só é levita se você for descendente, conseguir provar que você é um dos descendentes aí de Levi. Irmão, esse termo não vale mais. Diante do Senhor não tem judeu, não tem grego. Você tem que entender que através do Espírito agora, que nos ilumina a entender a obra de Cristo, a gente percebe que é uma obra cósmica, que é algo universal mesmo. O Senhor Jesus comprou para si os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e nos escolheu para sermos reino e sacerdote, e nós reinaremos com Ele. E aqui, irmãos, nós estamos servindo ao Senhor, servindo. Todo o que crê hoje é um sacerdote. E como é que nós servimos ao Senhor? Oferecendo para o próximo aquilo que nós temos. Claro, e a gente começa a oferecer aquilo que é mais precioso para nós. Nós devemos oferecer para as pessoas o quê? Se você pensou em dinheiro, bens materiais, você se enganou. Nós oferecemos para as pessoas aquilo que é mais valioso, que é Jesus Cristo. E se a gente oferece o que nós temos de melhor, as outras coisas também nós devemos compartilhar. Meu querido irmão, você foi chamado para ser luz do mundo também, juntamente com aquilo que nos ilumina. Você foi chamado também para oferecer pão. O pão não é você que satisfaz o outro. A esperança não pode estar no homem. A nossa esperança está naquele que é o pão vivo que desceu do céu. E quem dele experimenta jamais terá fome. Falei demais mais uma vez. Eu empolgo, irmãos. Que alegria, que alegria, que alegria. Eu estou tendo com essa experiência de compartilhar com vocês todos os dias a palavra. Todo dia eu cresço. Eu espero que você cresça também junto comigo. Um grande beijo. E até amanhã para começarmos uma semana de primeiro. Sou grato a Deus por termos terminado mais uma semana juntos aqui nesse propósito. Fiquem com Deus e até amanhã.